Muito bem, estamos aqui agora com a terceira e última parte desse vídeo em que eu separei para falar com os pais a respeito das crianças, né? Nossas crianças queridas, amadas, especiais, que precisam tanto de nós. Então vamos lá. Na terceira parte eu separei o seguinte: é muito importante que as crianças entendam a realidade que nós estamos vivendo. Não adianta você esconder das crianças, não tá acontecendo nada demais, nada de grave. As crianças precisam entender o que de fato está acontecendo. Primeiro que os jornais, a TV, o celular, só fala disso o tempo todo. Então não tem como deixar as crianças alienadas ao que está acontecendo, mas elas precisam saber. E por que eu disse isso agora? Porque existem pais que infelizmente estão educando os filhos e essas crianças são educadas fora da realidade do lar. Eles não sabem quanto as coisas custam, eles não sabem o trabalho que dá, eles não sabem quanto tempo demora para se conquistar as coisas e as crianças não têm noção disso, muitas crianças não têm. É lógico que criança é criança e criança não quer saber mais do que elas perguntam. Criança só quer saber o que elas perguntam. Adulto que tem mania de responder além do que foi perguntado. Adulto é assim. Você pergunta uma coisa, a pessoa dá uma volta e te fala 10 coisas ao mesmo tempo. Criança não. Criança perguntou, que cor é essa? É só você falar, é vermelho e acabou. Né? Então, criança é muito objetiva. Então, nós precisamos entender e saber lidar com crianças. Então, quando a criança diz, que cor é essa? É vermelho. Se ela perguntar por que é vermelho, tudo bem. É sinal de que ela quer saber mais. Se ela não perguntar, tá bom ali. Mas não tá certo, muitas vezes, nós não deixarmos as crianças conscientes de que dá trabalho conquistar as coisas, de que as coisas custam caro e que elas precisam saber quanto custa até para saber preservar e valorizar. Então, muitas vezes, nós não fazemos com que as crianças entendam a realidade e é importante que elas entendam para que elas possam crescer no mundo real. Não precisa ser fantasioso ao extremo e não precisa ser tão duro, vamos dizer assim, ou uma realidade tão dura, tão fria, que faça com que essas crianças também tenham medo de enfrentar a realidade. Não é isso. Mas vamos buscar um equilíbrio. Um equilíbrio que faça com que essas crianças cresçam racionais e emocionais na medida certa. Porque, na realidade, um ser humano completo, ele é completo e feliz justamente quando une as duas coisas. Então, quando você une o emocional e o racional, aí sim nós temos um ser humano equilibrado, que tem inteligência emocional, que tem equilíbrio emocional e que sabe lidar com as situações. Então eu pensei numa brincadeira, num jogo que você pode ter com suas crianças e que você vai aproveitar esses momentos para já entender melhor como seu filho está e que possa de alguma maneira contribuir para o futuro deles. Então, a brincadeira que eu quero te sugerir hoje, e você vai fazer à medida do momento, do tempo e no momento em que você achar apropriado, é uma brincadeira que brinca com profissões. Toda criança, já de pequeno, ali com os seus 6, 7 anos, eles começam a dizer, quando eu crescer eu quero ser tal coisa. Então, essa brincadeira é uma brincadeira que chama o jogo das 7 profissões. Você vai então escolher 7 profissões que as crianças vão citar ali, que elas vão dizer o que você mais gosta, que profissão você mais gosta. Então você vai perguntar para as crianças. É legal que tenha pelo menos 2 ou 3 crianças. Então você coloca ali na mesa e um caderno aberto, um papel sulfite e desenhe 7 cartas e diga, vamos então fazer aqui 7 profissões. Qual profissão você mais gosta? Cada um vai colocar uma, ou se for com uma criança só, quais as que você mais gosta? E aí coloca então as 7 profissões. E aí você vai perguntar quais são as 7 coisas mais bonitas ou mais gostosas que aquele profissional desenvolve. Ou você vai dizer, se a criança não tiver muito ainda compreensão, você vai ajudar a criança a entender isso. Então ela vai entender, o que o médico faz que é legal? O médico salva vidas, o médico ajuda a pessoa a não ter dor, o médico ajuda a pessoa a ficar curada da doença, o médico visita o paciente, o médico ganha dinheiro, o médico ganha respeito, coisas boas da profissão. Deu para entender? Então, quando você tiver a profissão escolhida, então você vai
junto com essa criança, entender que coisas boas que essa profissão dá. Mas uma profissão não tem só coisas boas. E aí é que tá o pulo do gato. Quando você tiver falado todas as coisas boas, aí agora é hora de descobrir 7 coisas que não são tão boas ou 7 coisas ruins da profissão. Quando a sua criança começar a falar das 7 coisas ruins, você vai começar a entender o que ela acha daquela profissão. E você vai começar a conhecer quais os impedimentos que faria com que o seu filho não se tornasse aquele profissional. E quando você começa a fazer esse jogo, você começa a conhecer melhor seu filho. E você começa a conhecer melhor, e ele começa a conhecer melhor as profissões. O ideal é que essa brincadeira seja com crianças acima de 7 anos. Porque elas já conseguem se expressar bastante, elas já estudam, já escrevem, e isso ajuda. Mas isso é apenas uma sugestão. Essa brincadeira, ela é muito importante, ela pode ser para crianças de 7 anos para cima. Então, talvez você tenha crianças de 9, de 12, de 15. E é muito empolgante e é muito interessante ver o lado positivo e o lado negativo da mesma profissão. Então, se você tem 7 profissões, você já imaginou que esse jogo demora, não é? Então, você não precisa jogar, fazer com que o lado negativo, o lado bom, positivo, o lado ruim, negativo de cada profissão sejam feitos todos no mesmo dia. Então, você pode ver uma profissão por dia. Então, perceba que se você tem 7 dias na semana, se você for tirar um tempinho para jogar todos os dias, numa semana vocês já conseguiram fechar as 7 profissões. Mas pode ser uma profissão por semana. E aí você tem 7 semanas para fazer isso. Porque o importante é você ter tempo para conversar, para deixar a criança falar. E isso vai trazer muita interação. E você, com a sua inteligência, com a sua sabedoria de pai, de mãe, de titio, de titia, de vovô, de vovó, vai poder ajudar essa criança a entender os lados bons e positivos e os lados negativos de cada profissão. Para os lados bons, para as coisas boas, é óbvio que todo mundo vai ficar muito feliz. Nossa, eu vou ganhar dinheiro com a minha profissão, eu vou ter reconhecimento, eu vou ajudar pessoas. Então, tudo vai ser bom. E os lados negativos, o lado que não é tão bom, precisa ser então trabalhado e compreendido, porque toda profissão e tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, a gente entende isso, que tudo tem o seu lado bom e o lado ruim, mas o lado ruim pode ser aceito, pode ser trabalhado, entende? Porque você é um profissional com certeza e a sua profissão tem um lado bom e um lado ruim, né? Então você não vai mostrar para o seu filho somente coisas boas, mas mostrar para ele que existe também um lado ruim. Por isso eu falei para você a importância dos pais serem sinceros com os filhos e mostrarem para eles a realidade da vida, na linguagem deles, de acordo com a idade deles, mas cada filho precisa saber. É como aquela história da mãe e do pai que nunca diziam pro filho que a injeção dói. Eles nunca diziam, eles sempre diziam: injeção não dói, injeção não dói, injeção não dói. E todos sabemos que não é verdade, porque a injeção dói, não é? Mas o pai e a mãe não contavam, não queriam contar para o filho ia sofrer se soubesse que a injeção dói. E por fim, um dia o menino precisou tomar a injeção. E foram todos para o hospital, pai, mãe e o filho. E chegando lá, a mãe disse: injeção não dói. Olha, o pai falou: não vai doer nada, pode ficar tranquilo. E o menino entrou e o pai e a enfermeira disse: segura o seu filho. O filho estranhou. Precisa me segurar? E quando ele viu o tanto que o pai segurou e o quanto o pai apertou, ele começou a gritar desesperado. Porque ele falou: não, vai doer muito, porque senão meu pai não precisava me segurar assim. E aí o pai segurou firme e a enfermeira foi e deu a injeção. E quando o menino, enquanto ele gritava, ele chamava o pai de mentiroso. Você é mentiroso, está doendo, você é mentiroso. Viram? Então o pai escondeu do filho que a injeção doía. E o filho então desacreditou do pai e da mãe, porque ele experimentou a injeção e viu o quanto ela doía. Então as crianças são inteligentes e as crianças têm capacidade de assimilar informações. Vai depender da maneira como você passa essas informações para ele. E mais importante, na medida certa. A criança quer saber apenas a resposta. Seja simples e objetivo, mas seja verdadeiro. Então, quando acabou todo aquele sofrimento, a criança só tinha uma confirmação na mente dela, de que a injeção doía, e ela teve uma grande surpresa, que o pai e a mãe mentiam.
Então vamos lá? Pais e mães falando a verdade, de acordo com a idade, de acordo com a realidade. E quando você estiver mostrando para essas crianças a realidade das profissões, você vai mostrar, existe um lado ruim, mas o lado ruim nunca vai ser maior do que o lado bom. E se você se estudar e se tornar um profissional, um excelente profissional, você terá realmente muitas alegrias para desfrutar na vida. E com isso, com uma simples brincadeira, uma dinâmica, você vai conseguir entender muito mais do seu filho e vai poder passar muito mais das informações que você tem para ele. Ah, Sueli, mas essa ferramenta, essa brincadeira, essa dinâmica é complicada. Eu não entendi muito bem. Entre em contato comigo, tá? Meu telefone é o 11 São Paulo 951701226 e eu passo para você melhores informações se você se interessou e quiser jogar essa brincadeira com seus filhos, tá bom? Brincar e fazer essa dinâmica com seus filhos. Será um prazer para mim te atender, mas eu acho que ficou claro e eu espero que você faça e espero que ajude você a dinamizar esses momentos com as crianças e fazer com que tudo isso seja muito agradável, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dos 3 vídeos em que eu deixei aí para você e que as orientações possam ser úteis para você e para os seus filhos e para as crianças que você está nesse momento com as quais você está convivendo, tá bom? Um beijo, queridos, e até o próximo vídeo.